Então, galera, o que acontece na relação empregador e empregado? Né? Quando se tem uma extrema necessidade por emprego, muita gente aceita diversas coisas, né? Mas quando o mundo vai evoluindo, né, o Brasil vai melhorando, as questões de emprego, vão se gerando empregos autônomos, como as entregas, né, Moto Uber, entregas do iFood, Uber, outros aplicativos que vão surgir durante o tempo. O mercado de trabalho de carteira assinada, com uma escala ridícula, 6 por 1, uma escala opressora, vai ficando para trás. As pessoas não querem isso. Tem uma pessoa que trabalha com reciclagem, ela consegue ganhar em 10 dias muito mais do que isso, um salário mínimo para trabalhar nessa escala. Só que as pessoas preferem carteira assinada porque tem benefícios, tem FGTS, tem o seguro da carteira de trabalho, tem aposentadoria. E muita gente está indo para o mercado do MEI, né? Tá indo para a área do MEI, né? Um microempreendedor, está empreendendo sozinho, está dando o seu jeito. Outros estão indo para as entregas, porque o cara, em 4, 5 horas de trabalho, o cara faz o dia e pode ir para sua casa, não tem patrão para encher o saco, né? Não tem RH para olhar para tua cara e você perder tempo de ir numa entrevista para a pessoa te julgar, né? Te julgar todinho e depois não te dar um emprego, porque muita gente não passa no RH. Pessoas que já foram presas, pessoas que às vezes é fumante, pessoas que às vezes a aparência é julgada pela galera do RH, porque o patrão fala assim, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. E você não sabe quais as características que a pessoa pede. Até questão de cor, às vezes, pode ser pessoas até racistas, né? Eu não quero fulano de tal assim, eu não quero fulano de tal assado, eu não quero fulano de tal de religião tal. Eu acho que tem dessas coisas no tete a tete ali com o RH. E o cara não vai colocar uma pessoa para não se queimar. O cara é do RH, ele vai ter que fazer uma análise se o cara é louco. Se bem que ultimamente os RH eu acho que estão mais loucos do que a população, porque o que tem de doido trabalhando, o que tem de gente, e você descobre isso trabalhando lado a lado com os caras, você descobre que o cara tem algum problema, ou a mulher tem algum problema, né? Só falta o atestado de doido mesmo. Então, o que é a relação entre patrão e empregado que pode dar certo? O cara que tem um braço direito, ele tem que segurar com unhas e dentes, porque nos dias de hoje, se você tem um braço direito que você não faz nada por ele, você não faz uma melhoria no alojamento do cara, você não visa um ar-condicionado para o cara ter uma condição, às vezes uma empresa, né? Você não visa um lugar para o cara almoçar, o cara descansar, entendeu? Às vezes não precisa ser muita coisa. Uma simples arrumação no lugar, algumas coisas alteram a maneira como o funcionário se sente valorizado numa empresa. O tratamento, né? As pessoas que cercam, a carga horária, a distância do trabalho. Então chega uma hora, mano, que o cara fala assim, cara, eu tô nessa empresa dando meu sangue, sou braço direito, se eu sair daqui vai ter que botar uns 3 ou 4 para que não vai dar conta do que eu faço. O meu patrão não aumenta o meu salário, não me valoriza, me trata mal, não tem um lugar para descansar direito, né? O que o cara faz? Meu irmão, pega a bolsinha do Chaves, né? Igual o Chaves saindo da vila, e não volta nunca mais, irmão. Não liga nunca mais, desaparece. Né? Por quê, cara? Porque não é valorizado. E o mundo tá assim. Porque você tem muita gente que já não gosta de trabalhar nesse mundo. Tem muita gente que acha que o mundo vai se adaptar a ela. Né? Acha que o mundo vai ser... vai entender que ela fica doente, que né, qualquer resfriadinha a pessoa pode faltar ao trabalho. Negativo. Não é assim não. Você tá novo na empresa, rapaz... se você não tiver com um problema muito sério, não falte à toa. Se você tem condições de trabalhar gripado é uma coisa. Agora, trabalhar desmaiando, com febre alta, com uma situação que vai trazer um problema para a empresa. E tem gente que vai trabalhar doente e lá no trabalho pede para ir embora. Porque quer ganhar o dia. Se você está doente, seja sincero, cara, hoje não dá para mim, eu tô passando mal, vou no trabalho e aceita perder o dia, porque a empresa vai ter que pagar a diária para outra pessoa.
fazer o teu plantão. Então também tem que ter uma consideração com a empresa. Por quê? Porque você está em casa, vai cuidar da tua saúde, a empresa não tem nada a ver com o teu problema. Tá? Então o que a empresa vai fazer é, não vai te dar uma falta injustificada, vai abonar o teu dia, né? Mas você depois vai ser descontado, normal, e outra pessoa vai ter que vir de outro lugar, às vezes fazendo um extra, né? Um extra que não é bem pago. Infelizmente as empresas não pagam o extra que deve ser pago. É uma outra injustiça que o trabalhador sofre. Porque o cara que para fazer um extra, se ele trabalha numa escala, por exemplo, 12/36, ele vai ter que trabalhar 3 plantões, 36 horas, para ganhar às vezes R$100 e poucos. Para algumas pessoas compensa, né? Mas R$100 e poucos com alimentação e passagem que ela está gastando, não compensa. Né? Mas algumas pessoas conseguem pegar de boa, já estão acostumadas a trabalhar. Então você tem essas dificuldades entre a relação entre empregador e funcionário. E tem muito funcionário que dá dor de cabeça. É por isso que a empresa tem que levantar a mão para o céu quando tem funcionários que não dão problema. A empresa olha assim, cara, aquele cara ele não dá problema. Não brinca com esse cara, não. O cara tá seguindo bem, tudo direitinho, né? A empresa, por sua vez, não atrasa o salário do cara, trata o pessoal bem e tal. Por quê? Porque a empresa também sabe reconhecer. Às vezes não reconhece financeiramente, porque a empresa vai visar lucro. E às vezes até reconhece financeiramente. Mas às vezes a empresa já está pensando numa oportunidade para você. E às vezes é uma coisa boa, tá? Às vezes um posto de trabalho acaba e a pessoa fala, cara, esse aqui é um cara bom para trabalhar, eu não posso perder essa pessoa. E a pessoa te coloca, te mantém na empresa. Então a gente também tem que saber valorizar as empresas que nos abriram a porta. Tá? Tem gente que quando chega na empresa, chega com aquela cara de gato de bota, humildezinho, e depois de um tempo de casa tá igual um lunático. Tava passando dificuldade, né? Tava passando necessidade. Que a gente não pode só ver o lado do ser humano, do trabalhador. Temos que ver o lado da empresa. A empresa tem que pagar o teu uniforme. Ela, muitas vezes, cara, ela monta todo um funcionário bonitinho para ir trabalhar. Chega lá, o cara faz uma cagada de perder posto. Que a empresa manda o cara, ela tá mandando um cartão de visita, né? Tá mandando a sua responsabilidade ali, sob os cuidados do meu RH. Chega lá, rapaz, o cara surta, faz uma besteira, avança em cima da garota, fica, sabe, na hora da entrevista parecia um santo. Chega no posto de trabalho, é um endemoniado. E aí a empresa tem que começar tudo de novo. Perdeu o uniforme, né? Porque não vai servir aquele uniforme mais para ninguém. Às vezes o cara vai embora, até o uniforme ele carrega. Vai ter que começar do zero. Chamar para a entrevista, analisar várias pessoas, selecionar, mandar para pegar roupa, depois mandar para o posto de trabalho, treinar. Então é uma coisa trabalhosa. Tem empresa que não treina não, joga o cara lá de qualquer jeito, o cara fica igual cego no meio de tiroteio. Ele aprende na marra. Daqui a pouco ele tá aprendendo. E tem empresas que tem aquelas pessoas que são de bom grado, ajudam a empresa, né? Elas treinam o amigo que tá chegando de coração, elas mostram o caminho certo, né? E é assim que funciona. Então, as empresas precisam valorizar os funcionários. O funcionário precisa se sentir valorizado. Como diz, o que engorda o boi é o olho do dono, né? As pessoas têm que estar sempre olhando, entendendo como é que está o funcionário, quais as insatisfações, quais os problemas aconteceram, né? Porque questões como atrasos de salário constantes prejudica o trabalhador. O trabalhador tem suas contas a pagar, ele já cumpriu com as suas obrigações, e os juros sobre as coisas que ele tem para pagar, ninguém vai devolver ele não. O cara já está num aperto, na dificuldade, ganhando pouco. Aí o cara tem que pagar suas contas no final do mês.
A pessoa vai falar assim, a empresa não tem nada a ver com isso. A empresa tem a ver com isso, porque desde o momento em que você prestou o serviço, é o seu direito receber em tempo hábil. Né? E tem que saber tolerar, porque há as empresas que não costumam atrasar e podem passar por um processo. Né? Às vezes o funcionário está vendo que a empresa está numa luta para manter o posto de trabalho dela, está numa dificuldade, perdendo postos por todo lado, não está fazendo aquela situação por querer, entende? Você tem ali 10 anos de empresa, nunca teve problema. Se você está vendo a empresa perdendo posto, o que você faz? Tenta ajeitar suas continhas, se preparando porque pode a coisa desandar. Mas a empresa está lutando para manter os seus trabalhadores, porque tem gente que vê também o lado do trabalhador, se orgulha de ser um patrão que gera emprego, né? E ele se orgulha em dizer, pô, são inúmeras famílias que eu sustento aqui, eu tenho que estar de pé porque eu tenho inúmeras famílias sobre a minha responsabilidade. Então, você também tem o lado do patrão e tem o lado do funcionário, tá? Tudo tem que ser conversado, propostas. Por exemplo, antigamente a escala 5x2, o cara trabalhava de segunda a sexta. Pô, sábado e domingo, para a pessoa descansar 2 diazinhos na semana, não vai matar ninguém, né? 2 diazinhos na semana já estaria já de bom tamanho. Reduz um pouquinho essa hora de 8 horas de trabalho para 7, né? E aí ele bota de segunda a sexta. Se não dá, pelo menos deixa o sábado e domingo para a pessoa descansar. Os shoppings vão bombar, porque se a pessoa só tem aquele dia, porque um dia ela vai sair para passear e o outro ela vai descansar. Agora, quando ela só tem uma folguinha, ou ela descansa ou ela passeia. É difícil. Outra questão, dá uma condição de trabalho para o seu funcionário. O funcionário precisa ter um ambiente de trabalho justo com ele. Ele precisa almoçar em condições que não sejam insalubres. Ele precisa de um momento em que ele sai daquela rotina, se desliga um pouco e vai para um momento de isolamento psicológico, né? Um momento que ela vai descontrair e depois ela volta e faz as suas funções. Se você der qualidade de vida para o trabalhador, é lógico que fiscalizando, porque tem gente que bagunça, mas é só cobrar. Se você der qualidade de vida para o trabalhador, ele vai trabalhar feliz da vida. Ele não vai trabalhar amargurado, ele não vai trabalhar com aquele olhar de cansado, ele não vai deixar as coisas... Porque tem uma hora que enche o saco. Só cobrança, só cobrança, só cobrança, e o cara toca o terror, tipo, tô nem aí. Mas aconteceu isso. Na hora você fala, tá bom, vou resolver. E caga para aquela situação. Por quê? Porque você não tem nada a perder. Qual é o benefício que a empresa está te dando? O que você tem a perder? Você já está perdendo a tua vida. Então você tem que entender o psicológico do trabalhador. O trabalhador precisa se sentir bem no que ele faz. Se ele começa a se sentir mal, ele começa a não dar resultado. Ele começa a cagar para as coisas. Então, às vezes, aquelas coisas que ele faz a mais no trabalho, ele não vai fazer mais. Aquela situação que ele olhava ali que ia dar problema, ele, tô nem aí. Isso aí é com eles. Por quê? Porque chega uma hora que a insatisfação tomou conta. E depois que a insatisfação tomou conta, acabou. Você está trabalhando, não vê um avanço, não vê uma melhoria, as pessoas vão largando. Agora, tem trabalhos que você trabalha de boa, você chega para trabalhar, você faz o seu serviço, você fica cansado, tá? Porque trabalho é uma coisa que cansa, mas você sai do teu trabalho, descansa, e no outro dia você volta revigorado, né? Você consegue descansar. Saber ter esse equilíbrio. Há uma dificuldade muito grande das pessoas terem esse equilíbrio. E é isso que tem muitos transtornos aí na rua, muita gente nervosa, muita gente... O cara sai do trabalho desesperado para chegar em casa, aí já arruma problema no trânsito. Aí todo mundo com pressa. Já viu a pressa que todo mundo anda? Isso aí é o mundo que está baleando todo mundo. E tem cara que no dia da folga ele perde o dia todo fazendo outras coisas, ele não consegue descansar. Pensa muito em dinheiro, né?
O desespero toma conta. Tem gente que paga muitas pensões e aí fica desesperado, né, por uma razão, e acaba não descansando. Aí, aonde que ele vai descansar? Tentar descansar no trabalho. Onde ele vai jogar todo o seu estresse? Aonde ele está mais tempo no trabalho. Então, o trabalhador ele precisa ser analisado, ele precisa ser observado, ele precisa ser ouvido, né, e atendido. Parece que a gente não tem empregados aqui, a gente tem paciente.